Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 40. Antes de ouvir o próximo episódio, deixe seu like e se inscreva no canal. Bem, senhorita Dashwood, disse a senhora Jane, sorrindo de forma sagaz, assim que o cavalheiro havia saído. Não perguntarei o que o coronel estava lhe dizendo, pois juro que tentei não ouvir, mas não pude deixar de escutar o suficiente para entender o que ele queria. E asseguro-lhe que nunca fiquei mais contente em minha vida, e desejo-lhe felicidades, do fundo do meu coração. Obrigada, senhora, disse Elinor. É uma questão que me traz muita alegria, e reconheço a bondade do coronel Brandon profundamente. Não há muitos homens que agiriam como ele agiu. Poucas pessoas têm um coração tão compassivo. Nunca fiquei mais surpresa em toda a minha vida. Meu Deus, minha cara, você é muito modesta. Não fiquei nem um pouco surpresa, pois andei pensando muito, ultimamente, que nada seria mais provável. A senhora julgou com base em seu conhecimento da benevolência do coronel, mas pelo menos não podia prever que a oportunidade ocorreria tão cedo. Oportunidade? Repetiu a senhora Jennings. Quanto a isso, quando um homem se decide a fazer tal coisa, de um jeito ou de outro, encontra a oportunidade. Bem, minha cara, desejo-lhe felicidades novamente. E, se é que já houve algum casal mais feliz neste mundo, creio que logo saberei onde procurá-lo. A senhora pretende ir a Delafort atrás dele, suponho, disse Elinor com um sorriso fraco. Sim, minha querida, pretendo mesmo. Quanto à casa estar em mais condições, não sei o que o coronel quis dizer, pois está tão bem quanto qualquer outra casa que já vi. Ele disse que está precisando de reforma. Bem, e de quem é a culpa? Por que ele não a reforma? Quem deveria fazê-lo senão ele mesmo? Foram interrompidas pela chegada do criado, anunciando que a carruagem estava à porta. E a senhora Jennings, imediatamente, preparando-se para sair, disse: Bom, minha querida, preciso ir antes mesmo de ter falado metade do que queria. Contudo, poderemos discutir tudo à noite, pois estaremos completamente sozinhas. Não a convido para vir comigo, pois ouso dizer que sua mente está ocupada demais com este assunto para que queira companhia. Além disso, você deve estar querendo contar para sua irmã sobre isso. Mariane havia saído da sala antes de a conversa começar. Certamente, senhora. Contarei a Mariane, mas não mencionarei para mais ninguém, por hora. Está bem, disse a senhora Jennings, um tanto quanto decepcionada. Então não quer que eu conte a Lucy? Pois acho que vou até Holborn hoje. Não, senhora, nem para Lucy, por favor. Postergar um dia não fará diferença, e até que eu tenha escrito para o Sr. Ferrars, acho que o assunto não deveria ser mencionado para ninguém mais. Farei isso imediatamente. É importante não perder tempo com ele, pois ele terá muito o que fazer em relação às suas ordens, é claro. Esta fala primeiro deixou a senhora Jennings extremamente confusa, porque ela precisaria escrever para o Sr. Ferrars com tanta pressa, não pôde compreender de início. Após refletir por uns momentos, contudo, teve uma feliz ideia e exclamou: sim, compreendo, será o Sr. Ferrars. Bem, melhor para ele. Sim, claro, ele precisa ser ordenado prontamente. E estou muito feliz em descobrir que as coisas já estão adiantadas entre vocês. Mas, minha cara, isso não é um pouco incomum? Não deveria o próprio coronel Brandon escrever? Certamente que ele é a pessoa adequada. Elinor não entendeu o começo da fala da senhora Jennings. Tampouco achou que valia a pena questionar, e, portanto, só respondeu referindo-se à última parte. O coronel Brandon é um homem tão cortês que prefere que qualquer um que não seja ele anuncie suas intenções ao Sr. Ferrars. Então você tem que fazê-lo. Bom, este é um tipo estranho de delicadeza. Contudo, não a atrapalharei, disse, vendo-a se preparar para escrever. Sabe de seus assuntos melhor do que ninguém. Adeus, minha cara. Não havia nada que me agradasse tanto desde que Charlotte teve o bebê.
e foi-se embora, mas voltando depois de um momento disse: estava pensando na irmã de Beth, minha cara. Ficaria muito feliz de arranjar para ela uma patroa tão boa. Mas se ela serve para ser criada pessoal de uma dama, não sei dizer. É uma excelente criada e muito habilidosa com uma agulha. Contudo, você pensará nisso em seu próprio tempo. Certamente, senhora, respondeu Elinor, sem prestar muita atenção no que ela dizia, e mais ansiosa por ficar sozinha do que entender o assunto. Como ela começaria? Como ela se expressaria em seu bilhete para Edward? Era tudo o que ocupava sua mente, naquele momento. As circunstâncias particulares entre eles tornavam difícil algo que, para que qualquer outra pessoa, seria a coisa mais fácil do mundo. Mas ela temia igualmente a falar demais e falar pouco. E sentou-se, deliberando, inclinada sobre o papel, com a pena na mão, até que foi interrompida pela entrada do próprio Edward. Ele havia encontrado com a senhora Jennings na porta, enquanto ela andava até sua carruagem, quando vinha deixar seu cartão de despedida. E ela, após desculpar-se por não ter dado meia volta, insistiu para que ele entrasse, dizendo que a senhorita Dashwood estava no andar de cima e queria falar com ele sobre um assunto bastante importante. Elinor estava justamente se sentindo agradecida, em meio à sua perplexidade, pelo fato de que, por mais difícil que fosse se explicar adequadamente por carta, era preferível a dar a informação pessoalmente, quando seu visitante entrou, forçando-a a fazer o maior dos esforços. Sua surpresa e confusão foram bastante grandes, mediante tal aparição repentina. Não o via desde antes de seu noivado vir a público, e, portanto, antes de ele saber que ela estava informada do fato. Isso fez com que a consciência do que estava pensando e do que tinha para contar a ele a deixasse particularmente desconfortável por alguns minutos. Ele também ficou bastante aflito, e sentaram-se juntos em um estado de embaraço muito promissor. Porém, se havia se desculpado pela intromissão ao entrar, ele não se lembrava. Porém, determinado a pecar por excesso de cautela, pediu desculpas formalmente assim que conseguiu dizer alguma coisa após puxar uma cadeira. A senhora Jennings me contou, disse ele, que deseja falar comigo sobre algo. Pelo menos foi o que entendi. Ou certamente que não teria me intrometido em sua tarefa deste modo, apesar de que, ao mesmo tempo, teria lamentado ter que sair de Londres sem vê-la, ou sua irmã, especialmente visto que é provável que levará um tempo. Não é provável que eu tenha o prazer de encontrá-las novamente. Irei a Oxford amanhã. Não partiria, contudo, disse Elinor, recuperando-se, e determinada a terminar o que tinha que fazer, o mais rápido possível, sem receber nossas congratulações, ainda que não pudéssemos dá-las pessoalmente. A senhora Jennings estava certa no que disse. Tenho algo importante para contar-lhe, que estava prestes a comunicar por carta. Fui incumbida de uma tarefa das mais agradáveis, falou ela com a respiração mais rápida do que de costume. O coronel Brandon, que esteve aqui há apenas 10 minutos, pediu que lhe dissesse que, tendo sido informado de que deseja entrar para a igreja, tenho o maior prazer em oferecer-lhe a paróquia de Delaford, que acabou de ficar vazia, e só gostaria que fosse mais valiosa. Permita-me congratulá-lo por ter um amigo tão respeitável e prudente, e fazer coro ao desejo dele de que a propriedade, que rende cerca de 200 libras ao ano, fosse muito mais considerável, de modo que permitisse que pudesse ser mais do que uma acomodação temporária, que pudesse, em resumo, concretizar todas as suas ideias de felicidade. O que Edward sentiu, já que nem ele mesmo conseguiu expressar, não pode se esperar que qualquer outra pessoa diga por ele. Sua aparência demonstrava toda a surpresa que tal informação tão inesperada, tão imprevista, não podia deixar de excitar. Mas disse só estas duas palavras. Coronel Brandon. Sim, continuou Elinor, fortalecendo sua resolução.
pois um pouco da pior parte já havia passado. O Coronel Brandon tem a intenção de que isto sirva de testemunho de sua preocupação com o que aconteceu recentemente, com a situação cruel em que a conduta injustificável de sua família lhe colocou. Preocupação essa que tenho certeza que Marianne, eu mesma e todos os seus amigos compartilhamos. E da mesma forma, como prova da autoestima que ele tem por seu caráter e sua particular aprovação de seu comportamento nesta ocasião. O Coronel Brandon me concedendo um vicariato. Será possível? A crueldade de seus próprios parentes fez com que ficasse atônito a encontrar gentileza em outros lugares. Não, respondeu ele com repentina consciência. Não me surpreendo em encontrar gentileza em você, pois não ignoro o fato de que devo tudo a você, a sua bondade. Reconheço. Expressaria se pudesse, mas como bem sabe, não sou um bom orador. Engana-se. Afirmo que deve inteiramente, pelo menos quase que inteiramente, a seu próprio mérito, e ao fato do Coronel Brandon estar ciente do mesmo. Não tive qualquer influência sobre o assunto, nem mesmo sabia, até que compreendi a intenção dele, que o vicariato estava vago. Tampouco me havia ocorrido que ele poderia ter tal concessão para fazer. Na qualidade de meu amigo, de amigo de minha família, ele pode, talvez. Na verdade, eu sei que teve um prazer ainda maior em concedê-la a você, mas juro que não deve nada a uma solicitação minha. A verdade a obrigou a reconhecer uma pequena parcela no assunto, mas estava ao mesmo tempo tão reticente em parecer a benfeitora de Edward, que reconheceu-o com hesitação, o que provavelmente contribuiu para fixar na mente dele a suspeita que havia recentemente lhe ocorrido. Por um curto tempo, ele ficou sentado, perdido em pensamentos, após Elinor ter parado de falar. Finalmente, e como se fosse um esforço, disse: O Coronel Brandon parece ser um homem de grande valor e respeitabilidade. Sempre ouvi falarem dele como tal, e sei que seu irmão o estima muito. Ele é, sem dúvidas, um homem sensato e, quanto a seus modos, um perfeito cavalheiro. É mesmo, respondeu Elinor. Acredito que perceberá, ao conhecê-lo melhor, que ele é tudo o que ouvi dizer, e já que serão vizinhos tão próximos, pois entendo que a casa paroquial fica perto da casa principal, é particularmente importante que ele seja mesmo tudo isso. Edward não respondeu, mas quando ela virou o rosto, lançou a ele um olhar tão sério, tão franco, tão triste, que parecia dizer que ele desejaria que a distância entre a casa paroquial e a casa principal fosse muito maior. O Coronel Brandon, acredito, estava hospedado em St. James Street, disse ele logo depois, levantando-se de sua cadeira. Elinor disse a ele o número da casa. Devo apressar-me, então, para expressar a ele a gratidão que você não me permitiu expressar para você, para assegurá-lo de que me deixou muito feliz, extremamente feliz. Elinor não tentou detê-lo. Então se despediram com uma garantia muito sincera por parte dela de seu contínuo desejo de felicidade para ele, por ocasião de todas as mudanças que pudessem se abater sobre ele, e por parte dele, com o que era mais uma tentativa de retribuir esse desejo do que o poder de expressá-lo. Da próxima vez que o vir, disse Elinor para si mesma, após a porta se fechar atrás dele, o verei como o marido de Lucy. E com esta expectativa agradável, ela sentou-se para reconsiderar o passado, lembrar-se das palavras e tentar compreender tudo o que sentia por Edward. E, é claro, refletir sobre o seu próprio descontentamento. Quando a senhora Jane chegou em casa, apesar de ter voltado de uma visita a pessoas que nunca havia visto antes e sobre as quais, portanto, tinha muito o que dizer, sua mente estava muito mais ocupada pelo importante segredo sob sua posse do que por qualquer outra coisa,
de modo que voltou ao assunto logo que Elinor apareceu. Bem, minha cara, exclamou ela, mandei o jovem até você. Não fiz a coisa certa? E suponho que não tenha tido qualquer dificuldade. Ele não esteve muito reticente para aceitar sua proposta? Não, senhora, isso não seria muito provável. Bom, e quando ele ficará pronto? Pois tudo parece depender disso. Na realidade, disse Elinor, sei tão pouco sobre este tipo de coisa que mal posso conjecturar quanto ao tempo ou aos preparativos necessários. Mas suponho que 2 ou 3 meses concluirão a ordenação dele. 2 ou 3 meses? Bradou a senhora Jennings. Senhor, minha querida, como fala sobre o assunto tão calmamente? E o coronel consegue esperar 2 ou 3 meses? Deus meu! Estou certa de que eu perderia completamente a paciência. E apesar de ficar muito feliz em fazer uma gentileza para o pobre Sr. Ferris, não acho que vale a pena esperar por ele 2 ou 3 meses. Certamente que poderia encontrar outra pessoa que serviria muito bem, alguém que já tenha tomado ordens. Minha cara senhora, disse Elinor, no que pode estar pensando? O único objetivo do Coronel Brandon é ser útil ao Sr. Ferris. Deus te abençoe, minha querida. Não pode querer me persuadir de que o coronel só se casará com você para poder dar 10 guinéis ao Sr. Ferris. O engano não perdurou depois disso, e uma explicação logo foi dada, com a qual ambas se divertiram consideravelmente, naquele momento. Sem qualquer perda de alegria para nenhuma das duas, pois a senhora Jennings só mudou de uma forma de deleite para outra, sem abrir mão da esperança que tinha em relação à primeira. Sim, a casa paroquial é pequena, disse ela, após a primeira efusão de surpresa e satisfação ter se esvaído. E é muito provável que esteja mesmo precisando de reformas. Mas ouvir um homem se desculpar, como eu pensei, por uma casa que, pelo que sei, tem 5 salas de estar no andar térreo. E creio que a governanta me disse que consegue abrigar 15 pessoas para passar a noite. E logo para você, acostumada a morar no chalé de Berton. Pareceu-me bastante ridículo. Mas, minha cara, precisamos fazer com que o coronel faça algumas melhorias à casa paroquial para torná-la mais confortável para eles, antes que Lucy se mude para lá. Mas o coronel Brandon não parece achar que o vicariato seja lucrativo o suficiente para permitir que se casem. O coronel é um bobo, minha querida. Por ter 2.000 libras por ano, ele pensa que ninguém consegue se casar tendo menos. Acredite em mim, se eu estiver viva, visitarei a casa paroquial de Delafort antes do fim de setembro. E tenho certeza que não irei se Lucy não estiver lá. Elinor concordava com ela quanto à probabilidade de que eles não esperariam mais nada. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações. Até a próxima!